E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo no canal. No vídeo de agora trazendo todas as notícias do nosso querido São Paulo, nosso querido Tricolor, que segue em preparação para o confronto do final de semana. Tem tudo sobre o São Paulo não atuando no Morumbi, tem tudo sobre a ideia do Oscar de se aposentar no final do ano. Eu vou estar trazendo tudo para vocês aí, um resumão de todas as últimas notícias do nosso querido Tricolor. Antes de mais nada, já sabe, deixa aí embaixo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, tem vídeo no canal todos os dias trazendo as principais notícias do São Paulo e, claro, a minha opinião. Bora assistir o vídeo junto, no final você sabe, eu volto, trago a minha opinião, a gente vai falar muito de São Paulo, Oscar, planejamento para 2026, muita coisa. Crédito e direitos autorais, deixa aí na descrição, sem mais enrolação, já sabe, simbora pro vídeo. Salazar, a preparação para o jogo do São Paulo no final de semana. Olha, não tá fácil não, viu, Michele? Para o Crespo montar principalmente o ataque do São Paulo. O São Paulo vai visitar o Vasco em São Januário no próximo domingo. A bola vai rolar às 8h30 da noite. Um jogo complicado, o Vasco vem embalado e o São Paulo não tem tido boas atuações na casa do time cruzmaltino. Das últimas 8 partidas, apenas uma vitória dos São Paulinos em 2021 pela Copa do Brasil. A última visita, inclusive, o São Paulo acabou tomando uma goleada por 4-1. Então é um local onde o São Paulo encontra dificuldades, mas mais do que dificuldades, pelo fato de São Januário ser um estádio forte para o Vasco da Gama, a questão da escalação é um problema grande para o Crespo para essa partida. Afinal, lá no ataque, ele não vai poder contar com André Silva, Rian Francisco, Caleri e Dineno, todos machucados. Luciano, artilheiro da equipe na temporada, está suspenso, fora da partida. Portanto, o ataque do São Paulo terá de ser formado, talvez com Lucas improvisado, Ferreirinha, Rigoni, Tapia. São com esses aí que o Crespo vai ter que montar a escalação do São Paulo. Então, um São Paulo que pega um Vasco embalado em São Januário, onde o São Paulo normalmente tem dificuldade e com todo esse problema para montar o ataque. Então, vou passar a bola para vocês comentarem desse jogo, mas quero saber principalmente que ataque vocês montariam para esse jogo do Tricolor, hein? Que ataque você montaria, Paulo Sérgio e Alex Miller, que vocês montariam? Lá na realidade o São Paulo tem que pensar em não tomar gol. Até porque precisa montar muito bem o setor defensivo ali, com os jogadores de meio campo. E se tiver que deixar só 2 jogadores da frente, você coloca o Rigoni, coloca o Lucas lá, Lucas mais um. Agora, por isso que estou ali falando negócio dessa questão do estádio. Eu joguei muitos anos na Alemanha, na Itália. Eu nunca vi esses tipos de situações que você não pode usar o estádio. Porque lá tem dinheiro, Paulo. Não pode. Aí depois vem o treinador de fora e começa a falar organização. Isso tudo precisa ser organizado, isso tudo precisa dar... O que é a preferência no estádio? A preferência no estádio é qual? É o futebol ou é o show? Normalmente é o futebol, mas quando deveria ser o futebol. Quando o clube precisa de dinheiro, ele dá um jeito de equilibrar as coisas, de equacionar as coisas, de necessidade também, né? Muito ruim isso. A questão que se coloca do Allianz Parque, por exemplo, é diferente, porque é um contrato que existe e por 30 anos, ao longo desse contrato inteiro, já se sabe que vai ser assim. No caso do São Paulo, foi uma mudança pontual por causa disso, como uma medida de busca de dinheiro. São Paulo não tem dinheiro. E o presidente Casares explicou que a tabela mudou e aí calhou de abranger outros jogos do São Paulo e vão ser 4 na Vila. E assim, não adianta, eu acho, Paulo, é muito complicado comparar a nossa realidade com a da Europa, mas ou nós queremos... Já começa com a nossa moeda, ou nós queremos profissionalismo, ou nós queremos manter o amadorismo. Paulo, ou profissionalismo é nós melhorarmos a nossa situação dia após dia, ano após ano. A dívida do São Paulo gente não vê nada de melhoras. Não vê. Em certos pontos é muito ruim. Mas tem show no estádio do Bayer Leverkusen, por exemplo? Existe show de música lá no estádio? Existe show lá? Como que é lá? Não. Eles são procurados para receberem shows? Não, até porque a preferência tem os lugares apropriados para fazer o show. Mas aqui não tem, então pronto. Não, um ou outro. Lá em Munique, por exemplo, você faz no Olympia Estádio, que não é mais o estádio que do Bayern de Munique joga hoje. É o estádio olímpico antigo. Publicada ainda hoje
e que é muito importante com relação a bastidores, tá? Com relação a bastidores, então a informação do Bruno Andrade, da ESPN, de que o Oscar chegou a avaliar nos bastidores a possibilidade de se aposentar ao final desse ano de 2025. Ele que está se recuperando de uma lesão na panturrilha esquerda. Segundo a apuração do Bruno Andrade, da ESPN, um meia de 34 anos conversou com pessoas próximas nas últimas semanas e ponderou mesmo encerrar a carreira, especialmente por conta das dificuldades físicas e clínicas para voltar aos gramados. O Oscar que teve muitas lesões, né? Estava se recuperando de uma fratura em 3 vértebras lombares. No momento que estava para voltar, chegou a ser relacionado. Teve essa lesão na panturrilha, ficando de fora. Perdeu momentos importantíssimos nessa temporada 2025. E chegou, então, segundo a apuração da ESPN, a conversar com pessoas próximas e pensar numa aposentadoria. Porém, ele repensou a ideia, está decidido a dar a volta por cima, sobretudo no próprio São Paulo, vai fazer de tudo para se recuperar bem na próxima pré-temporada e por isso trata os primeiros 6 meses de 2026 como decisivos para definir o futuro. Recentemente, então, o Oscar ficou mais de 3 meses sem jogar por conta da contusão na lombar contra o Corinthians, está recuperado desse problema, mas teve o problema justamente da panturrilha. Nessa atual temporada, 21 jogos do Oscar pelo São Paulo, 2 gols, 5 assistências, contrato válido até o final de 2027. Então, uma notícia importante que traz a ESPN, que o Oscar realmente considerou aposentadoria, depois de todos os problemas físicos que teve ao longo dessa temporada. O nosso Giovanni Chacon, a gente já falou por aqui na programação do AT também, que tem um levantamento do Chacon de que ele igualou pelo São Paulo o que teve de lesões no restante da sua carreira, né? Por Shandong Luneng, pelo time chinês, eu não lembro qual que era, também pelo Chelsea, e agora está com muita dificuldade o Oscar mesmo, então, de voltar a jogar com a camisa do São Paulo. Pensou em aposentadoria, mas quer dar a volta por cima no início de 2026. O JP voltou no momento ideal para comentar essa notícia que traz a ESPN, então, o Bruno Andrade, que o Oscar pensou em se aposentar ao final de 2025, chegou a considerar por conta das dificuldades de voltar fisicamente bem, muitas lesões, mas desistiu da ideia, quer dar a volta por cima no início de 2026, meu caro JP. É isso aí, Boni. Você me ouve bem aí, só para confirmar? Ouço bem, ouço bem. É isso, né? Pedir desculpa aí pro pessoal aí, que a tecnologia ela nos ajuda, ela é muito boa, mas tem hora que ela é uma verdadeira merda, né? Acontece. Pois é. Enfim, o Oscar, né, que é um jogador que não conseguiu ter sequência nesse ano, né, e ele teve esses problemas físicos, teve o problema nas vértebras, que é uma lesão muito rara e muito difícil, né, é um lance de azar completo. Só que ao longo da temporada ele também teve problemas musculares, Boni, e é isso que me preocupa. A minha grande questão com o Oscar e a diretoria do São Paulo, e o departamento médico do São Paulo, preparação física, ela não é sobre a questão da lesão nas vértebras, que eu sei que a lesão nas vértebras é algo raro e muito difícil de se recuperar. Por mais que o cara tá apto para jogar já, mas ainda sente muitas dores, porque é uma lesão de fato muito complicada, né? Mas a questão muscular do Oscar é algo que me preocupa. Não sei se ele está conseguindo se adaptar também, se ele vai conseguir se adaptar ao calendário do futebol brasileiro, porque estava no futebol chinês, né, que é um futebol completamente diferente, o nível, o calendário, a quantidade de jogos, mas também me preocupa a estrutura do clube, ou a falta dela, porque é um jogador que, apesar de ter passado anos no futebol chinês, nunca teve muitos problemas de lesão, e aí eu acho que isso a gente pode colocar essa preocupação em cima do clube, porque, de fato, o Oscar vem para cá e já tem 4 lesões. Se a gente tirar a questão das vértebras, que foi um azar, 3 lesões na parte muscular. Então, de fato, é preocupante isso. Um cara que não tem histórico de lesões, que ao longo da carreira teve 4 lesões ao todo, em um ano só, igualar esse número de lesões? A notícia de hoje foi um comunicado divulgado pelo presidente Júlio Casares, respondendo sobre a questão do São Paulo não jogar mais no Morumbi esse ano, vai jogar os seus jogos finais na Vila Belmiro. Eu posso até ler o comunicado aqui. A cara dele. Eu não vou ler, não. Eu fiquei... Olha a cara do presidente. O Tirone vai ler, eu só fiquei curioso para quando ele vai fazer a conta, que ele vai explicar que é a mudança do calendário, que é uma explicação dele, eu só fiquei curioso para saber, ao invés de 4, perderia quantos? Isso ele deveria ter colocado na nota, né?
ó, é o seguinte, a gente só vai perder isso porque teve a mudança do calendário, mas a gente só perderia um. Eu não sei, eu não fiz essa conta, não fiz o calendário antigo, mas eu fiquei curioso para saber quantos... Deixa eu só ler que a gente vai explicar. Caros colegas são paulinos, é a nota enviada pelo presidente Júlio Casares. Quero manifestar os fatos que explicam a realização de shows nestas próximas semanas em nossa casa, o Morumbi. Ao contrário do que muitos questionam, o futebol é a nossa razão de existir e nunca será colocado em segundo plano por nossa gestão. No primeiro semestre, após estudos e discussões com a promotora dos shows, foram agendadas as apresentações para novembro. O período escolhido era o que menos impactaria nas competições. No entanto, o calendário do futebol nacional, que naquele momento colocava o término do Brasileirão no dia 21 de dezembro, foi alterado. Com isso, o número de partidas nesse período aumentou e o acordo com a promotora do show já estava assinado. Há de se destacar também que, caso a equipe tivesse se classificado para a semifinal da Conmebol Libertadores, já havia um planejamento alinhado com a Live Nation para que a partida fosse realizada no Morumbi. Por fim, quero ressaltar mais uma vez que a prioridade sempre será o futebol. E essa receita oriunda dos shows será importante para o pagamento das despesas do nosso time principal de futebol, assina a nota o presidente Júlio Casares. Arnaldo. O que eu falo? Fala. Isso é uma piada, né? Vale lembrar o seguinte, se não tivesse a postergação da Copa do Brasil, a Copa do Brasil estaria contemplada nesse período. Isso. Se o São Paulo estivesse classificado na Copa do Brasil, ele teria que jogar na Copa do Brasil. Essa situação da Libertadores aí é uma meia verdade. Porque se o São Paulo estivesse jogando com o Palmeiras, não a LDU, o jogo com o Palmeiras primeiro, mas isso pelas circunstâncias. O jogo com o Palmeiras primeiro seria no Morumbi e amanhã seria no Allianz Parque, né? E se fosse com o River Plate? Seria primeiro na Argentina e amanhã onde? No Morumbi. Sabe como é que está lá o Morumbi? Não. Contra o Bahia, a parte do fundo já estava com a montagem do palco. Hoje, se você passar lá no Morumbi, o palco já está lá. Então ia ser como no Morumbi? Com 10 mil pessoas? Uma semifinal de Libertadores? Ia ter que pagar a multa, né? Para não ter um show. Na verdade, né, Tironi, eu acho que o que passa o final da mensagem é o seguinte, é uma tentativa de dizer inocuamente que o futebol sempre foi a prioridade. Não foi a prioridade do presidente e do clube esse ano, e tudo bem se isso fosse colocado às claras. E tudo bem, mas não é colocado às claras. Eles simplesmente esconderam essa situação dos 4 jogos fora. E eu falei para você, quem me comprovou foi o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, porque o São Paulo não ia falar que ia jogar os 2 últimos jogos fora de casa. E isso está pegando na comissão técnica, entre os jogadores, né? Um clube de futebol precisa ser um clube de futebol. Precisa escolher o que ele quer na sua vocação, na vida. E o estádio do São Paulo é um estádio de futebol, não é um estádio de shows como é o estádio do Palmeiras. É outra coisa, é outra circunstância. Tanto que o Palmeiras trocou o piso dele para fazer isso. E o São Paulo luta contra o piso. Não jogar as 4 últimas partidas como mandante no Morumbi talvez seja a maior aberração da história do São Paulo. E ela significa, indiretamente, o abandono literal do time nesse final de temporada. E é isso. E isso não vai ficar só assim. O primeiro jogo já contra o Flamengo vai ter um impacto. Não adianta, pode repetir a nota todo jogo. O segundo jogo com o Bragantino vai ter um impacto. Vai ter um impacto dizendo contrário ao presidente. Porque isso não se justifica. E não adianta fazer a conta que eles apresentam sempre, que é, o show deu X, são 6 shows, né? E a renda dos jogos está dando uns Y, depois das eliminações. Depende, né? Nenhum show vai dar mais que São Paulo. Nenhum show. Pode vir os Rolling Stones de novo, com o Paul McCartney, vai dar a renda de São Paulo e LDU pela Libertadores. Não vai. Né? Então, não é essa comparação. O custo é mais barato também do jogo. Né? Exato. E se a missão 2025 foi ganhar dinheiro a qualquer preço, e é isso que está provado isso, com o aluguel do estádio, com venda de jogadores a preços módicos, com não sei o que lá, que fosse deixado claro, porque para 2026 não vai adiantar meia conversa.
nem para a comissão técnica, que talvez não tope o projeto 2026. Isso vai ser discutido em 5 minutos, pela primeira vez. Só uma coisa rápida, tem uma cerejinha do bolo. Flamengo e Red Bull tá ali, né? Uma duplinha, jogos seguidas. O jogo anterior e o posterior, por coincidência, enfim, uma cerejinha no bolo. O São Paulo vai jogar em 2 lugares bastante complicados como mandante, São Januário e Itaquera. Sim. Então, só para dar uma cerejinha do bolo ali... Você tem 4 jogos como visitantes, todos sempre difíceis. O São Paulo não vai bem como visitante. Os 4 jogos como mandante não são em casa. São 8 jogos sem casa. E essa nota aí... Só colocar na tela aí os jogos que o São Paulo vai ter que mandar na Vila Belmiro por conta dos shows que vão acontecer no Morumbi. São Paulo e Flamengo, na 32ª rodada. São Paulo e Bragantino, na 33ª. São Paulo e Juventude, na 35ª. E São Paulo e Internacional, na 37ª rodada. Não está certo ainda que São Paulo e Juventude e São Paulo e Inter sejam na Vila Belmiro, embora o Marcelo Teixeira tenha dado o sinal positivo na ida, porque ele tem a pressão dele lá, o time dele está jogando como mandante lá, vai ter final do Sub-20 contra o São Paulo lá, e aí precisa ver as condições do gramado, porque seriam 2 times jogando no mesmo estádio, como tem, por exemplo, Ceará e Fortaleza jogando no Castelão. O São Paulo estuda talvez a possibilidade do brinco de ouro, porque o Guarani está eliminado de tudo, está fazendo a reforma do gramado lá, e como vai ser mais para frente, é uma possibilidade. O São Paulo usou o brinco de ouro o ano passado, numa das suas partidas contra o... Deu um público bacana. Por onde começarmos? Vamos começar por Oscar? O Oscar cogitou a aposentadoria após as suas lesões e vendo a galera do Arquibancada Tricolor que são sensacionais, o Gabriel Sá, toda a galera do Arquibancada são, sim, pessoas incríveis. É incrível como o São Paulo, ele tem muita coisa de desorganização. O São Paulo, ele é um time desorganizado? É. O São Paulo é um time falido? É. Mas o São Paulo também é um puta time azarado. O Oscar, só no São Paulo, se machucou a mesma quantidade de vezes que ele teve em todos os anos de carreira profissional. Cara, isso é muito azar. Não é só falta de planejamento. Não é só preparação física pífia, também é azar. Porque o cara cair do jeito que ele caiu e se quebrar do jeito que ele se quebrou, e aqui a gente tem que ponderar. O Yuri Alberto teve uma fratura semelhante e voltou mais rápido. O Departamento Médico de São Paulo também não é as mil maravilhas, nós sabemos disso. E aí o cara aqui sai de uma lesão de fratura nas vértebras para uma lesão de batata da perna, a gente pode culpar também o departamento físico do São Paulo. Assim como o Lucas, que quase não sarou do joelho. Assim como o Luan, que teve um descolamento do músculo da coxa e sumiu no triângulo. E assim como vários. Vocês lembram do Rojas? Vocês lembram do Rojas? Lembram do Rojas? E aí a gente tem vários. Rojas, Valse e a lista segue. O departamento de São Paulo ser um açougue, como diz o nosso querido Barolo, não é, sabe, não é assim extraordinário. E aí a gente vê a galera do Arquibancada Tricolor trazendo a informação que o Oscar se lesionou no São Paulo a mesma quantidade de vezes que ele se lesionou em toda a carreira. E quando o Oscar foi ser contratado, eu fiz a pesquisa. Agora, obviamente, não me lembro de cabeça, mas o Oscar teve pouquíssimas lesões na China. Assim, menos de 5 é certeza. Acho que, se eu não me engano, posso estar errado, mas em todos os anos que ele teve lá, o Oscar ficou fora, assim, 4 vezes por lesão. Em todos os anos que o Oscar ficou na China, ele teve, tipo, 4 lesões. E no São Paulo ele já teve tudo isso. Lesão no músculo, lesão nas costas, lesão na batata da perna e... Então, assim, também é azar. Também é azar. Falta de preparação, amadorismo, mas também é azar. E aí, assim, se o Oscar realmente se lesionasse, repreendido, se o Oscar realmente se aposentasse, não seria de todo mal. O Oscar ganha 2,5 milhas, tudo bem que boa parte desse salário é pago pelo patrocinador, pela Superbet, mas daria para você fazer um bem bolado e... sai Oscar, você contrata 2 bons caras.
Porque o que me revolta no São Paulo, o que mais me revolta é, por exemplo, você vende a molecada da base. Porra, vende a molecada da base. E aí você pega o dinheiro que você vendeu, o dinheiro que sobrou de salário e tal. Cada moleque desse aí também não ganha lá essas coisas, né? Ele sobe ganhando 50, 100, 200 mil no máximo e tal. Mas todas essas vendas, as saídas que tiveram no São Paulo, o que mais me incomoda é que o São Paulo contrata bagre. Se o São Paulo vendesse, porra, vendeu, tá? Liberou igual o São Paulo fez no ano passado. O São Paulo no ano passado liberou, pô, 7 nego. Liberou 7 caboclo. Se você desses 7 caras, você tá 3 caras foda, beleza. O São Paulo liberou quase um time inteiro ano passado e trouxe o Oscar, irmão. Trouxe o Oscar. Cara. Então, assim, se você tem a saída do Oscar e você pega esse salário... Pra mim, não adianta você liberar meio mundo de gente ou sai o Oscar e você contrata 4 caras ruins. Ah, mas são 4 caras que correm. Porra, são 4 caras que correm, mas são 4 caras que correm ruim. São 4 caras ruins. Você não vai ganhar um campeonato com 4 Tapias. Você não vai ganhar um campeonato com 4 Enzo Dias. Você não vai. Você vai ganhar um campeonato com 2 Marcos Antônios. Você vai ganhar um campeonato com 2 Lucas. É com esses caras que você vai ganhar campeonato. Com esse tipo de cara. O São Paulo tem 2 caras acima da média. Pra mim, o Marcos Antônio é um jogador muito bom. Muito bom. Provavelmente um dos melhores acertos da era Casares, o Marcos Antônio. E o Lucas Moura. Esses são os 2 jogadores que o São Paulo tem que são acima da média, que são muito bons. Que sem ele não tem substituto. O resto, sai o Luciano, entra o Tapia, dá a mesma merda. Sai o Enzo Dias, entra o Wendel, foda-se. Sai o Cedric, entra o Mailton, a mesma. Agora, insubstituíveis, Lucas e Marcos Antônio. Então, se for pra sair alguém, o Oscar não vai renovar, o Oscar vai aposentar. Beleza. Traz dois Marcos Antônio. Aí você vai brigar por título. Porque o São Paulo não precisa de muita coisa. O São Paulo precisa de um meia e um atacante. Um meia de verdade. Talvez três peças. O São Paulo precisa de 3 peças. Um cara de beirada. Pra concorrer com o Ferreirinha, de preferência melhor que o Ferreirinha e muito. Um outro bom volante, que também possa atuar como meia. Literalmente um segundo Marcos Antônio. O São Paulo precisa de um segundo Marcos Antônio. E um meia de verdade, um meia que consiga estar em campo. Um meia nível Arrascaeta, nível próprio Oscar, que pra mim tem um bom nível, mas não consegue jogar. Um meia, um cara que gere jogo, que faça jogo. O menino lá do Cruzeiro, Matheus Henrique, que joga pra cacete. O Alan Patrick no Internacional joga pra cacete. O São Paulo não tem esse cara. Então, se você abre a folha de pagamento, libera a folha de pagamento, você libera 5, mas você traz 3 bons caras, 2 bons caras, você reforça o elenco. Agora, não adianta você me liberar todo mundo e contratar 4 Tapias. E aqui, nada contra o Tapia. O Tapia é um cara extremamente forçado. O Enzo Dias, resolveu o problema da lateral esquerda. Muita gente é viúva do Caio Paulista lá. O Enzo Dias chegou e resolveu o problema da lateral esquerda. Mas não são caras acima da média. O São Paulo, pra mim, tem um bom time, um bom 10, ali 8, sabe? Você tem a trinca de zaga confiável, o Arboleda, Lanfranco, Ferrarese, ou o Tolói, quem seja. Você tem ali do lado esquerdo o Enzo e o Wendel. Beleza. Do lado direito ali, nossa lateral mais fraca, mas eu acho que o Mailton pode despontar. A dupla de volantes, Bobadilha e Marcos Antônio, tá encaixado. Sabe, o São Paulo precisa de pouca coisa. Então, se a diretoria trabalhar direitinho, coisa que é difícil, acho que dá pra fazer alguma coisa pra temporada de 2026. Sobre o São Paulo não jogar no Morumbi nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro, vocês se surpreendem? Fala a verdade, vocês se surpreendem? Eu não me surpreendo nada. Porque o Casares, ele não é um presidente de futebol. O Casares, ele é um gestor de marketing. Ele não entende bulhufas de futebol. O Casares não entende o que o Muricy entende. O Casares não entende o que o Juvenal... mas o Juvenal, um dos melhores presidentes, se não o melhor presidente da história de São Paulo.
O São Paulo com o Juvenal era respeitado dentro e fora de campo e ganhava pra caralho. E o Juvenal já mandou o Ricardinho, acho que o Ricardinho, né, o comentarista lá da Globo, ir embora, fez coletivo, falou, que não quer ficar aqui, vai embora. Tinha culhão, batia o pau em cima da mesa. Ah, mas com o Juvenal... os mandatos do Juvenal foram os mandatos que o São Paulo mais ganhou praticamente. Ganhou lá sequência de Campeonato Brasileiro. Tinha excelentes times, o time de 8, 9, 10, 11, 12. Eram bons times. Depois que o Juvenal saiu, só veio traste. Por quê? Porque o Juvenal entendia de gestão e entendia de futebol também. O Juvenal entendia de futebol também. O Júlio Casares entende o que de futebol? Porra nenhuma. Então a gente tem que se contentar com isso. Eu não me surpreendo com nada que o Júlio Casares faça que afete o futebol de São Paulo. Porque ele não entende porra nenhuma de futebol. Deixa a sua opinião aí, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo. E valeu.